E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com um ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso, a sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente, ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente, procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu a capacidade de acreditar na frase, a sua mãe está voltando. Então toda vez, e o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que aos poucos ele foi assumindo um comportamento estranho de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar na minha vida longe dela. E que depois essa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança, olha, a mamãe vai voltar, por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança, porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim, então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. E é interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar.
vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades na vida. Então, a minha professora de psicologia, a Udi, lá de Brusque, foi uma das mulheres que mais teve influência sobre mim. A inteligência daquela mulher, a capacidade que ela tinha de nos ensinar psicologia, e o mais bonito, de nos fazer apaixonar pela psicologia, era impressionante. E a Udi sempre dizia isso nas aulas dela. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade, por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Agora, o problema é que a vida animal, ela é perfeita. O instinto é perfeito. A não ser que tenha algum problema que a mãe rejeite a cria. Aí depois vem uma galinha e adota uma minhoca, né? Já viu isso? Essa solidariedade no mundo animal, né? A galinha vai para comer a minhoca e percebe que é uma minhoca abandonada. Não vou te comer, vou cuidar de você, que você hoje está abandonada. Então essa solidariedade do mundo animal tem que nos ensinar. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, eu já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica, não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança, porque senão você vira um fabricante de gente infeliz. Desculpe-me o termo, mas há muitos pais e mães que são verdadeiras fábricas de gente infeliz, porque não assume na hora certa a responsabilidade de cada tempo. Olha, a primeira infância exige dedicação total, não adianta. Pariu, vai ter que cuidar. Depois você vai descobrindo que é possível deixar por um tempo controlado. Essa ausência não pode ser grande demais, essa ausência não pode ser exagerada nesse primeiro ano de vida. Hoje eu estava vendo, não sei se você viu acho que foi ontem, no jornal Hoje, mostrando as crianças ficando na escola. Que belezinha, né? Tudo uns toquinhos de gente, né? Aliás, eu acho uma tristeza ir para a escola com 3 anos de idade, né? A Adélia Prado fala que se tivesse que nascer de novo, ela não nasceria só porque tem que escola, tudo de novo. Escola é uma coisa muito triste. Mas aquelas crianças sendo deixadas. Então, como é que a mãe faz o processo? Gente, a mãe fica sentada numa cadeira lá, o dia inteiro, uma semana. Deus que me livre daquilo, mas eu não sou mãe. Então eu não tenho essa responsabilidade. Agora você que... E a gente via, aí falou e mostrou todo o processo, né? Aí a mãe, depois de uma semana lá dentro, é que a criança conseguiu se adaptar com a vida nova, é que ela pôde ir embora. Há sempre um jeito bonito de você exercer a sua maternidade e a sua paternidade na vida do seu filho. O importante é você distinguir para cada tempo um jeito de ser. Por isso que em outros tempos aqui a gente já falou também que nós não podemos trabalhar com modelo único de paternidade, nem modelo único de maternidade. O amor evolui, né? E eu estava falando daquela mãe que fica lá durante uma semana esperando o filho se adaptar ao novo ambiente. Isso é sabedoria, minha gente.
Ah, padre, mas eu não tenho tempo para isso. Mas então você vai ter que colocar alguém que seja da confiança desta criança para ela se adaptar. Gente, eu me lembro, eu não sei como foi a sua primeira experiência de escola, mas eu tremi igual uma vara verde e eu chorava como se tivesse alguém me matando ali. A saudade que eu sentia da minha mãe, eu achava que eu ia morrer naquela escola. Então você ser retirado e colocado, aí de repente você olha para o lado e você não conhece ninguém. O seu mundo foi descolado, né? Tirou de lá e jogou lá. Pronto, agora acostuma aí. É muito doloroso, isso causa cicatrizes terríveis. É o processo das perdas, né? Muita gente não sabe aprender, não aprende a perder depois num determinado momento da vida, é porque lá na infância perdeu do jeito errado, perdeu de maneira drástica. A perda, ela precisa ser bem internalizada. Hoje eu preciso aprender a perder. Mas eu só sei perder hoje se um dia o processo das perdas me foi ensinado de maneira honesta. Se foi retirado de maneira abrupta, se não foi me conduzido para um processo tranquilo desse aprendizado, fica muito difícil.